e translação, tá? Essas são transformações de corpo rígido, tá? Porque a única coisa que a gente faz é a gente modifica a direção, né, do objeto ou a posição do objeto. A gente não deforma o objeto, tá? Então a gente mantém ângulos e distâncias entre as coordenadas do objeto, tá? Agora a escala já não é uma transformação de corpo rígido, porque a gente consegue deformar o objeto, tá? A escala, o que ela faz é alterar o tamanho do objeto, tá? Então, as coordenadas do objeto, para a gente mexer com escala, o que acontece é a gente multiplica um fator de escala em x e um fator de escala em y, tá? Se esse fator de escala for o mesmo, a gente não deforma o objeto, a gente só modifica o tamanho do objeto, tá? E aí a gente chama isso de escala uniforme. Mas se esses fatores de escala, Sx e Sy, forem diferentes, a gente vai deformar o objeto, né? Então a gente vai esticar mais em x do que em y, então a gente vai deformar o objeto. Aí a escala não é uniforme, tá? Por isso que, além, né, disso, da gente modificar o tamanho do objeto, e a gente ainda ter a possibilidade de deformar o objeto, não é uma transformação de corpo rígido, tá? Então, se eu estou dizendo que a escala é aplicada multiplicando um fator de escala em x e multiplicando um fator de escala em y, em notação matricial, como é que fica, né? A minha matriz de transformação de escala é essa daqui, tá? É como se fosse a matriz identidade, só que na diagonal aqui estão os fatores de escala, tá? Então aqui está o fator de escala em x e o fator de escala em y. X' vai ser o quê? XSX, né? Então linha vezes coluna aqui a gente dá que x' vai ser XSX. E o y' vai ser o quê? Linha vezes coluna, a gente tem que o y' é YSY, tá? E aqui está o que eu falei, né? Se SX e SY, eles necessariamente precisam ser maiores do que zero, tá? Se o SX é maior do que 1 e o SY é maior do que 1, o objeto vai aumentar. Se o SX ele tem que ser maior que zero, mas se ele for menor do que 1 e o SY menor do que 1, o objeto diminui de tamanho, tá? Se ambos forem iguais, a escala é uniforme. Se eles forem diferentes, então eu vou deformar o objeto, a escala a gente chama de diferencial, tá? De novo, tá com problema a minha figura, mas se vocês consultarem lá o material, vocês vão ver direitinho, tá? A escala, aqui ele usou Sx e Sy igual a meio, né? Então, o meu objeto diminuiu de tamanho. E vocês vão notar também, se vocês olharem lá, que além de diminuir de tamanho, o objeto diminui, a posição do objeto é modificada. Vocês imaginam, a gente está multiplicando um fator de escala pela coordenada x. Então, essa coordenada x vai mudar, né? Então, o meu objeto vai mudar de posição também. Além de mudar de tamanho, ele muda de posição, tá? Então, a gente precisaria, se a gente quer simplesmente diminuir o tamanho do objeto, a gente precisaria fazer uma escala de ponto fixo, né? Eu quero que um dado ponto não mude de lugar, né? Então, eu diminuo o objeto mantendo um ponto fixo, tá? Então, o objeto simplesmente diminui, não além de diminuir, ele muda de lugar, né? Para a gente fazer isso, de novo, né? Eu não vou comentar isso aqui direitinho, mas o que a gente faz é a gente assume um dado ponto, que vai ser o meu ponto de referência, e aí a gente aplica uma sequência de transformações. A gente leva esse ponto para a origem, aplica a transformação de escala e volta o ponto de referência para o lugar original. E aí a sensação final que a gente tem é que o objeto está simplesmente mudando de tamanho, aquele ponto tá ficando, ele está fixo em um dado lugar, tá? E a transformação de escala com ponto fixo, por notação matricial, é essa daqui, tá? Mas se a gente aplicar essa sequência de transformações que eu falei, a gente chega justamente a isso daqui, tá? Depois, o que acontece, né? Se a gente for aplicar uma sequência de transformações como eu comentei, por exemplo, rotação, eu quero fazer o objeto rotacionar em torno de si mesmo, então eu falei que a gente aplica uma sequência de transformações. A gente vai aplicar uma translação, levando esse ponto para a origem, aplica a rotação e leva de volta, né? Então eu estou aplicando uma sequência de transformações. Ou a escala de ponto fixo, a gente faz isso, leva para a origem,
aplica a escala, leva de volta, né? Se a gente for aplicar uma sequência de transformações, considerando a nossa notação matricial, sempre que eu aplico translação, eu tenho a soma. Eu tenho uma soma, né? Lembra lá que para aplicar a translação a gente fazia o P mais o vetorzinho lá com os fatores com os offsets da translação, tá? Então, para aplicar uma sequência de transformações básicas, eu teria algo desse tipo aqui, tá? Onde M1 é a matriz com os fatores multiplicativos e M2 é um vetor, né, uma matriz coluna com os termos para translação, tá? Isso daqui não é muito eficiente, tá? Então o ideal, né, que é o que acontece lá no OpenGL, na maioria das aplicações, né, de computação gráfica, o que a gente tem, na verdade, é uma matriz de transformação. A gente não tem uma matriz com os termos multiplicativos e outra matriz com as somas, né? A gente tem uma única matriz de transformação, tá? Para conseguir isso, o que a gente faz? A gente insere mais uma linha e mais uma coluna na nossa matriz, em todas as nossas matrizes de transformação, tá? Dessa forma, a gente vai aplicar a translação também multiplicando uma matriz pelas nossas coordenadas, tá? Então, a gente trabalha com o que a gente chama de coordenadas homogêneas, tá? Um ponto bidimensional, que teria apenas coordenadas x e y, ele passa a ter três coordenadas, que eu vou chamar de xh, YH e H, tá? O meu H, o que a gente vai adotar, vai ser igual a 1, e o XH vai ser igual ao próprio X, e o YH igual ao próprio Y, tá? A gente identifica, né, tendo o XH e o H, o X é XH sobre H, então a gente poderia adotar diversos valores para H, tá? A gente poderia trabalhar em coordenadas homogêneas adotando diversos valores para H. Para ficar mais fácil, a gente adota H igual a 1, então o XH é o próprio X. H igual a 1, o YH é o próprio Y, tá? Então, em coordenadas homogêneas, o nosso ponto será o XY1, tá? Na verdade, é o XH e YH1, só que o XH é igual a X e o YH é igual ao Y, tá? Então, todos os nossos pontos vão ser x, y, 1. E as nossas matrizes de transformação, em vez de serem matrizes 2 por 2, e o vetorzinho lá com duas linhas e uma coluna para as somas, a gente vai ter, para todas as transformações, matrizes 3 por 3, tá? Então, no caso da translação, como que a gente faria para que o xh' fosse igual ao xh mais tx, tá? É só a gente adotar essa matriz aqui para transformação, de translação, tá? Então, o xh' vai ser o quê? 1 vezes xh mais 0 vezes yh mais tx vezes h. O h é igual a 1. Então, no final, a gente tem o quê? XH mais tx, tá? O x'H vai ser XH mais TX, que é justamente o que a gente queria, né? Somar o offset TX ao X, né? O YH vai ser o quê? 0 vezes XH mais 1 vezes YH mais a TY vezes H. H é igual a 1. Então, o XH' vai ser o quê? YH mais TX, TY, né? E o H, ele tem que permanecer o mesmo, né? Então, H, a gente faz o quê? 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 1 vezes h. H igual a h, tá? Então, essa daqui é a nossa nova matriz de transformação, a nossa nova matriz de translação, tá? E aqui estão os offsets em x e em y, tá bom? E aqui ele só está fazendo isso que eu já falei, tá? E a gente chega a x' é igual a x mais tx, y' é igual a y mais ty, h é igual a h, né? 1 é igual a 1, tá? E aí, em notação matricial, a gente fica com o quê? P' é igual a T, a gente chama de T, a nossa matriz de transformação, a nossa matriz de translação, T,
indicando quais são os offsets em x e em y, aqui entre parênteses, então t, tx, ty vezes o p, que é equivalente a essa aqui, essa multiplicação da matriz de translação pelas coordenadas homogêneas x e y1, tá? No caso da rotação, a gente já tinha uma matriz de multiplicação, assim, a gente já multiplicava uma matriz, então continua aquela mesma matriz de rotação, só que a gente só incluiu mais uma linha e mais uma coluna, tá? Essa daqui é a matriz de rotação pelo ângulo θ, que a gente chama de R entre parênteses θ, tá? A matriz de escala também a gente já tinha uma matriz, então essa daqui é a matriz de transformação de escala pelos fatores de escala Sx, Sy, então a gente indica por S e entre parênteses Sx, Sy, tá? Se a gente quiser fazer as transformações inversas, então a gente tem a translação inversa, a gente põe esse menos 1 aqui, tá? Seria a translação inversa. Então o t menos 1, os offsets tx e ty são negativos, então a gente está fazendo a translação inversa, tá? A rotação inversa seria o cosseno e o seno de menos θ, né? E quando a gente faz cosseno e seno de menos θ, a gente só troca o sinal do seno, tá? Então a matriz de rotação inversa é essa daqui. Antes era cosseno θ menos seno θ, cosseno θ. Trocou o sinal do seno, tá? Então a matriz de rotação inversa é a transposta da matriz de rotação, tá? Se vocês olharem aqui, é a transposta da matriz, tá? A escala inversa, então a gente faria a escala por Sx, Sy, a escala inversa é a escala por 1 sobre Sx, 1 sobre Sy, tá? Então essa daqui é a matriz de escala inversa, tá? E agora, com essa nova forma de aplicar as transformações, que para todas as transformações a gente tem uma matriz de rotação, uma matriz de transformação, e essa matriz é multiplicada pelas coordenadas do meu objeto, agora eu consigo fazer uma sequência de transformações simplesmente multiplicando várias matrizes de transformação e aplicando essa matriz final às coordenadas do meu objeto, que é isso que está mostrando aqui. Eu tenho uma sequência de duas transformações que vão ser aplicadas às minhas coordenadas, tá? Então, eu vou aplicar M2 e M1 às minhas coordenadas. Eu posso fazer essa multiplicação aqui, tá? M2 vezes M1, me dando uma matriz de transformação que vai ser aplicada a todas as minhas coordenadas, tá? Antes, com a translação como soma, a gente não conseguia fazer isso, agora a gente consegue, tá? Então, a transformação dada por M, eu aplico essa única matriz de transformação, ela é, na verdade, a composição de duas transformações M1 e M2, tá? E é isso que é feito lá no OpenGL, por exemplo, a gente sempre vai ter uma matriz de transformação. Essa matriz de transformação pode ser uma sequência de transformações que foram acumuladas numa única matriz, tá? Então lá, compondo translações, né? Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, tá?